Na fase final do seu percurso, o rio Voga atravessa campos de cultivo e pastagens, divide-se em canais e valas e dá origem a um ecossistema complexo e surpreendente. Diques, esteiros e valas desenham na paisagem um mosaico de habitats e alguns deles encontram aqui a sua maior expressão em Portugal. Aqui, a água é protagonista e dá ritmo às estações. Os seus ciclos trazem oportunidades e desafios, obrigando plantas e animais a uma adaptação constante. Ao longo de séculos, o homem moldou este vasto território e converteu terra outrora alagada e inacessível em terrenos para a agricultura. Ao fazê-lo, criou também espaços para a vida selvagem. Numa região transformada pelo homem e pelos elementos ao longo do tempo, existe um ecossistema notável, espécies misteriosas e segredos por revelar. Encontro d'águas, segredos da ria e do baixo Voga lagunar. No norte de Portugal, existe um estuário único. Ao contrário de outros rios, o Voga não chega diretamente ao mar. Na fase final do seu trajeto, o rio encontra as águas da Ria de Aveiro, desaguando progressivamente nesta grande laguna, daí a designação Baixo Voga Lagunar. Até ao século XVIII, o Voga corria sinuoso e ia desaguar na ria junto ao Bico da Mortosa. Naquela época, as cheias regulares inundavam os campos agrícolas e pastagens por longos períodos de tempo, causando danos graves à agricultura. Em 1813, o príncipe Dom João mandou construir uma obra de engenharia que iria mudar esta região, canalizando o Voga em direção à Barra de Aveiro. Este traçado, mais largo e em linha reta, encurtou a distância até à foz e aumentou o caudal de escoamento. Foi chamado de Rio Novo do Príncipe. Mais tarde, a construção de diques conquistou mais terra à ria, permitindo proteger mais terreno agrícola da água salobra. A geologia e a intervenção humana originaram este ecossistema onde água doce e água salobra se encontram e dão vida a uma enorme variedade de espécies. Este labirinto de parcelas de terrenos, sebes e valas de água doce chama-se bocage. É um sistema agrícola que também existe em Inglaterra e França, de onde vem o nome. Em Portugal é raro e tem no Baixo Voga a sua maior extensão. As pequenas parcelas são divididas por valas e sebes vivas de salgueiros, amieiros, arbustos e trepadeiras. É um engenhoso agroecossistema. Enquanto as sebes vivas protegem os terrenos dos ventos e ajudam na fixação do solo, as valas drenam o excesso de água dos terrenos e amenizam a salinidade da ria. É uma intrincada teia de ramificações de centenas de quilómetros que funciona como um sistema vascular, levando água aos campos de cultivo, pastagens e arrozais. Deste modo, o homem conquistou à ria terreno fértil para a agricultura e originou um mosaico de habitats aquáticos e terrestres muito ricos em biodiversidade.
valas e canais funcionam como corredores ecológicos para os animais e plantas que habitam o bocage. Nas pastagens é comum ver cavalos e gado bovino, em especial a raça marinhoa, autóctone do Baixo Voga e adaptada à vida ribeirinha. No pico do inverno, os frutos do amieiro já estão maduros e as aves podem agora aceder às suas sementes, mas nem todos conseguem. É uma tarefa para especialistas e que requer alguma acrobacia. Os lugres, também chamados de pintacilgos verdes, chegam do norte da Europa para passar o inverno em Portugal. São uma presença constante nas copas dos amieiros, despidas de folhas nesta época. Várias espécies de aves passam o inverno nestes campos agrícolas, onde encontram alimento e um clima mais ameno. Os estorninhos juntam-se em bandos de invernada. Em grupo, estão menos vulneráveis a predadores e têm razões para isso. A grande quantidade de aves invernantes aqui presente atrai também os seus predadores, principalmente as aves de rapina. A águia de asa redonda e o gavião esperam uma oportunidade. Desta vez a águia levou melhor. O gavião tem que esperar por outra oportunidade. Um outro invernante alado do norte da Europa também já chegou aos campos em redor da Ria. A coruja do Nabal começa a caçar ainda antes do cair da noite. Faz voos baixos, patrulhando os campos e zonas úmidas à procura de alimento. É especialista em caçar pequenos roedores e usa o disco facial como um amplificador de som. Pode detectar o ruído de um rato a dezenas de metros. E aqui há muitos. Ventos fortes na ria anunciam a chegada das chuvas de inverno. Uma grande transformação aproxima-se e vai influenciar toda a vida aqui presente.
estação das chuvas, os anfíbios iniciam o período reprodutor. Agora estão mais ativos e procuram parceiros para acasalar. Aqui, a rã verde é o anfíbio mais comum e uma nova geração já nada nos charcos. Os girinos estão num estado avançado de desenvolvimento e alimentam-se de pequenos organismos aquáticos. Os predadores por aqui são muitos e as próximas semanas serão um teste de sobrevivência constante. Apenas um pequeno número vai completar a metamorfose e chegar ao estado adulto. Um belo ritual acontece nesta época. Algumas espécies de libélulas aproveitam os primeiros charcos para se reproduzirem. Macho e fêmea unidos fertilizam e depositam os ovos na água, onde irão eclodir mais tarde. Em anos de chuva intensa, o Voga não consegue escoar toda a água para a ria e inunda os campos de cultivo. Com a cheia, a paisagem fica transformada em poucos dias. Bocages, campos e caminhos são agora um grande espelho de água e o gado foi retirado das pastagens por algumas semanas. A agricultura fica suspensa até o nível da água diminuir. Durante a inundação, há animais que têm a vida facilitada. Estão bem adaptados a viver nas árvores. E aqui existe um muito especial. Com o anoitecer, a geneta começa a sua rotina. Move-se com precisão por entre os ramos, com a ajuda de uma longa cauda que lhe equilibra o corpo e garras retráteis perfeitamente adequadas à escalada. Este ágil carnívoro aproveita a vegetação densa onde a comida é abundante. Aqui caça insetos, aves e pequenos roedores. Alguns estudos mostram que a geneta foi introduzida na Península Ibérica pelos romanos como animal doméstico. Era usada para caçar coelhos e controlar populações de ratos. Ao longo dos séculos, adaptou-se muito bem a diferentes ambientes e a sua população propagou-se a toda a península. Detetou algo. Move-se silenciosamente. Com alguns movimentos rápidos, a caçada é bem sucedida. Um tentelhão é uma boa refeição para começar.
Depois de comer, é tempo para descansar. Em noites de chuva e trovoada, ocorre um fenómeno curioso. A enguia aproveita a subida das águas nos campos para transitar entre cursos de água. Este peixe, que pode viver até 30 anos, é uma espécie emblemática desta região e é muito procurada para a gastronomia. Mas a prática ilegal da captura de enguias juvenis, o meixão, fez com que nos últimos anos a população de enguias em Portugal sofresse um declínio de 75%. A espécie está agora em perigo de extinção no nosso país. Parte da vida da enguia é passada em água doce, onde se torna sexualmente madura antes de voltar ao oceano para desovar. À medida que as águas começam a descer, os estragos no Baixo Voga ficam visíveis. Alguns rombos nos diques e taludes são frequentes, principalmente em áreas sem salgueiros e amieiros, cujas raízes escoram as terras de forma mais eficaz. Mas o prejuízo para o homem pode ser uma oportunidade para a natureza. As andorinhas das barreiras aproveitam o declive vertical do rombo para nidificar. Durante alguns dias, escavam buracos que podem chegar a 1 metro. Os machos iniciam a escavação usando o bico, as patas e até mesmo as asas. Quando o buraco atinge cerca de 30 centímetros de comprimento, começam a atrair as fêmeas, cantando e voando à volta dele. E assim nasceu uma nova colónia de andorinhas das barreiras no Baixo Voga. À medida que nos aproximamos do coração da ria, os canais vão se diluindo nas águas livres e o encontro das águas dá-se progressivamente. Nas orlas mais afastadas do Sapal Alto encontra-se o juncal, um habitat abundante na ria, onde a espécie dominante é o junco das esteiras. Nesta região, o junco ainda é cortado para as camas do gado e usado como fertilizante. Aqui, a vida está sincronizada com as marés. Várias espécies esperam a maré baixa para se alimentarem no lodo.
e os caranguejos são os primeiros a chegar. O flamingo utiliza o bico especializado para procurar alimento no lodo. O bico tem uma dupla função: bombeia e filtra do lodo pequenos invertebrados e algas. As tainhas aproveitam a enchente da maré e sobem os canais e esteiros em grandes cardumes. As garças brancas pequenas conhecem bem esta rotina e esperam em locais estratégicos para pescar. Lentamente, a água recua nos campos do bocage. A terra alagada e coberta de sedimentos deu origem a pastagens férteis e pouco o gado volta ao bocage. Há poucas semanas, todo este salgueiral estava submerso. Agora a água voltou às valas e canais. Com o recuo, pequenos peixes ficaram retidos em poças. Aqui estão muito expostos e têm que ser rápidos a voltar às valas. Há perigos à espreita. Nesta época, o guarda-rios tem a vida facilitada. Nas valas de água doce há um habitante curioso. Está especialmente agitado. Uma cobra de água viperina espreita na outra margem. Mas é um juvenil e não representa perigo.
O rato de água é um roedor semiaquático e um exímio mergulhador. Alimenta-se de talos e folhas de plantas aquáticas que crescem ao longo das margens. Neste terreno mole, faz trilhos e tocas, muitas vezes com a entrada submersa. Após meses de hibernação, os répteis começam a despertar. O lagarto de água aproveita os primeiros raios de sol primaveris para aumentar a temperatura do corpo. É um réptil que vive próximo de cursos de água e só existe na Península Ibérica. A cobra rateira também já está ativa e tem que caçar rapidamente. Mas primeiro livra-se da pele antiga. Estamos em março e os trabalhos agrícolas estão de volta aos campos. Nas zonas alagadas, a terra é preparada para a plantação do arroz. A atividade do trator atrai aves marinhas e limícolas, principalmente guinchos e gaivotas, que aproveitam a terra revolvida para procurar alimento. E também aves granívoras, como o bispo de coroa amarela, uma espécie exótica que prospera por aqui. A primavera está em pleno e as cegonhas brancas iniciam os rituais de acasalamento. Na população de cegonhas do Baixo Voga, muitas são as que já não migram para a África, permanecendo aqui também no inverno. Nesta altura formam colónias maiores, às quais se juntam os indivíduos migradores. As aves migratórias chegam semana após semana. Um casal de cucos canoros já procura território. No arrozal, uma espécie muito especial também já chegou. E depois de uma longa viagem iniciada em África, o melhor é começar a pescar. A garça vermelha é um símbolo desta região e tem no Baixo Voga lagunar mais de metade da população reprodutora que existe em Portugal. É uma espécie protegida e tem um estatuto de conservação em perigo. Aqui encontra abundância de alimento nas várias zonas alagadas. Peixes, anfíbios e lagostins fazem parte da sua dieta.
Nos campos do Bocage, que há semanas estavam alagados, deu-se uma grande transformação. Narcisos, soagem, salgueirinhas, dedaleiras e muitas outras plantas florescem, enchendo os campos de cor. E tem um único propósito: atrair os polinizadores. Várias espécies de insetos percorrem estes campos. De flor em flor, alimentam-se e transportam o pólen, contribuindo para a reprodução das plantas. Nas sebes vivas, plantas trepadeiras como o lúpulo crescem suportadas entre árvores e arbustos. Na primavera, a densa folhagem cria um abrigo perfeito para as aves construírem ninhos. Há algo diferente no ar. As sementes de salgueiro voam pelos campos ao sabor da brisa. Depois de polinizadas, as flores femininas transformam-se em frutos. Ao abrir, libertam sementes envoltas em finas fibras semelhantes ao algodão. O vento faz o resto, transportando-as a grandes distâncias. É um dos espetáculos naturais mais bonitos no Bocage. As zonas paludosas permanecem alagadas o ano inteiro e são povoadas por plantas hidrófitas, onde se destacam várias espécies de ranúnculos e o lírio amarelo dos pântanos. Os ramos dos salgueiros são diferentes. Habitantes misteriosos andam especialmente atarefados. São ninfas de cigarrinha da espuma em crescimento. Estes insetos produzem espuma com a seiva que sugam das plantas parasitadas, neste caso, de um salgueiro. Localmente designada por baba de cuco, a espuma tem uma dupla função. É tóxica para os predadores e mantém uma umidade constante, essencial ao desenvolvimento das cigarrinhas até ao estado adulto. No Baixo Voga Lagunar, particularmente em Estarreja, encontra-se um dos maiores caniçais contínuos do norte do país. É um habitat de extrema importância e local de nidificação de várias espécies de aves ameaçadas, como a águia sapeira e a garça vermelha. A primavera revela os cantores do caniçal.
E há cantos para todos os gostos. A filosa unicolor tem um canto pouco comum entre as aves. Imita um trinado contínuo semelhante a um inseto e por isso também é chamada de cigarrinha ruiva. Mas no caniçal, o rei dos cantores é outro. O roxinol pequeno dos caniços tem o canto mais elaborado e nesta época ouve-se por todo o caniçal. Os machos cantam durante longos períodos para atrair as fêmeas e marcar território. Depois de acasalarem, a fêmea inicia a construção do ninho. Ela é a especialista a tecer e a entrelaçar as palhas e ervas secas no caniço. Neste ambiente ventoso, o ninho tem de ser reforçado para resistir aos movimentos fortes do caniço. É uma autêntica obra de engenharia. O macho mantém-se por perto e encoraja-a cantando. No caniçal também prosperam anfíbios. A rela é uma exímia trepadora e apoia-se no caniço de forma acrobática. Está em permanente estado de alerta contra predadores. A águia sapeira é um deles com os seus voos rasantes no caniçal. Mas desta vez não está interessado em caçar. A densidade de águias sapeiras aqui é grande e as lutas territoriais são frequentes. Escondidas no caniço, as crias de garça vermelha esperam pelos progenitores. Os adultos fazem viagens constantes à colónia para alimentar as crias, mas também para as proteger do sol e dos predadores. Normalmente trazem peixes e anfíbios, mas cada vez mais os exóticos lagostins vermelhos de Louisiana são um reforço na sua alimentação.
fim de 2 semanas, as crias de roxinol pequeno dos caniços já estão cobertas de penas. Com as crias maiores, os progenitores fazem viagens com mais frequência e trazem alimentos cada vez maiores. Em breve vão abandonar o ninho e começar a explorar o caniçal. Ao final do dia, os roedores saem das tocas e aventuram-se à procura de comida. Ratos e ratazanas são abundantes nestes campos agrícolas ricos em cereais. E os predadores também estão atentos. O peneireiro cinzento é especialista a caçar pequenos roedores na erva densa e já começou. Um jovem Açor caçou uma ratazana. Tem poucas semanas de independência, mas a sua capacidade de caça já foi posta à prova. Mas tem que ser rápido a comer. Uma águia de asa redonda observa atenta e pode roubar-lhe a presa. É melhor levá-la para um local mais seguro. O ninho de onde saiu há poucas semanas é o ideal. Aqui está em segurança. Ao crepúsculo, outro predador começa a sua rotina de caça. A lontra patrulha este sistema de valas e canais como nenhum outro animal. Procura na água peixes e crustáceos e nem nas margens as presas estão a salvo. São excelentes nadadoras e fazem-no de forma silenciosa enquanto caçam. Para isso, utilizam a cauda e as patas traseiras como propulsão. A lontra é um carnívoro muito abundante no baixo voga lagunar. Um predador do topo da cadeia essencial ao equilíbrio deste ecossistema. É tempo de colher e armazenar para o inverno. A forragem para o gado é ceifada recorrendo a máquinas. No entanto, aqui ainda é possível ver juntas de vacas marinhoas a auxiliar o homem nesse trabalho. Uma atividade cada vez mais rara.
No final da primavera, uma nova geração dá os primeiros passos. As cegonhas brancas estão quase a sair dos ninhos. Em breve farão o primeiro voo. Camufladas na vegetação do bocage, as crias de lagarto de água exploram um mundo novo. E no caniçal também há novidades. Um pequeno roxinol procura alimento saltitando entre o caniço. A garça vermelha já se tornou independente e em breve iniciará a sua viagem para a África. As jovens andorinhas das barreiras já voam e juntam-se a outras espécies, formando grandes bandos no arrozal. O baixo voga lagunar é um exemplo de resiliência. Ao longo de séculos, o homem moldou este vasto território conquistando a árida terra para a agricultura e, ao fazê-lo, criou espaços e condições para a vida selvagem. O baixo voga lagunar e a Ria de Aveiro formam a zona úmida mais importante a norte de Portugal, onde se encontram habitats e espécies ameaçadas que devem ser protegidos. Ano após ano, cheia após cheia, maré após maré, a vida renova-se e prospera neste imenso encontro de águas.